coordenador, lá, o meu orientador, o cara trabalhava muito com uma coisa assim de produzir ciência com outros formatos. E eu tenho mantido a pesquisa como assim uma atividade meio de guerrilha, assim, meio de guerrilha, de guerrilha, de guerrilha. Olá, bem-vindo à primeira edição do Conversando com Quem Escuta, um podcast sobre estudos do som. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou pesquisador, músico e jornalista e vou te guiar por conversas que discutem sons, escutas e todo esse universo que vibra para além da visão. Esse podcast é um projeto do Sonário Urbano, liderado e idealizado pelo pesquisador Marcelo Reis Filho e assessorado por esse que vos fala. Nessa primeira edição, vamos conversar com o músico e professor Felipe Gue Martini. Estou aqui em Caxias do Sul, eu sou natural de Esteio, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul. Além de ser a primeira voz que você escuta quando dá play, Felipe é doutor em comunicação pela Unicinos e autor do artigo Percursos e Modelos Metodológicos de uma Ciência Sonora da Comunicação. Esse trabalho, além de ser o objeto da pauta hoje, deriva da sua tese, desenvolvida a partir do contato com artistas do Uruguai e do Rio Grande do Sul. A conversa com ele aconteceu na mesa redonda do Conversando com Quem Escuta, que contou com diversos convidados. Na próxima, quem sabe você não participa também. Agora, vamos começar essa conversa? Mas é um prazer, assim, ter vocês, né, e falar desse trabalho, né, que é um texto que saiu, assim, foi para o Intercom e agora saiu em um livro, então, que é um livro do nosso grupo de pesquisa. Então, esse grupo ele é coordenado pelo Alberto Efendi Maldonado, pela professora Nízia Martins do Rosário, que está na URGS, e a professora Giane Bonin. Então, a Giane e o Efendi ainda estão na Unicinos, assim, né, dando aulas na graduação e tal. Mas, assim, esse texto, o que aconteceu, como é que ele surgiu? Quando eu defendi a tese, assim, né, na banca, né, a prof. Imaculata, Maria Imaculata, a Sal Lopes, ela estava na banca, né, lá na Unicinos, e ela me fez uma provocação no final, assim, que foi muito interessante. O texto, ele é muito, assim, eu estava comentando com os guris antes aqui, né, lá nesse grupo de pesquisa nosso, Processo Com, se vocês olharem esse livro que está ali, e todos os livros que o grupo lança, ele é um grupo que já tem mais de 20 anos, né, tem a discussão assim, metodológica é sempre muito forte, assim, epistemológica, metodológica, as metodologias da comunicação e as discussões assim, sobre formas, né, transformadoras, emancipadoras, né, que se dialogam com as culturas populares, como é que elas podem ser integradas também nas pesquisas, né? Então, existe muito essa discussão nesse grupo. E aí, quando chegou na pesquisa, então, né, no doutorado ali, eu comecei a buscar isso, assim, como é que eu posso, né, enfim, pensar essa sonoridade. O tema era escutas musicais, e eu estava retornando para um local, assim, que eu tinha trabalhado, eu sou músico, assim, por muitos anos toquei, e eu fazia muito trajeto aqui em Porto Alegre, Montevidéu, tocando, assim, toquei muitas vezes em Montevidéu, a gente trazia artistas, e rolou uma coisa de memória, assim, de voltar para isso, depois de um tempo, retomar aqueles contatos e ver uma sonoridade que é a sonoridade mais subterrânea mesmo, assim, né, que era onde eu tinha vivido, assim, que é esse som, e eu achei o Bandcamp, né, que era um local onde tinha muitos lançamentos, assim. Então, meu processo foi esse, foi trazer ali artistas. Eu acabei pegando 3 artistas de Porto Alegre, 3 artistas de Montevidéu, e fiz uma relação, assim, entre eles. Então, esse é um pouco o objeto da tese, era isso. E aí, quando acabou, assim, a última fala, assim, da professora Imaculata, assim, ela disse assim, olha, o que eu deixaria um desafio para ti, assim, é que tu consiga, e eu acho que eu não consegui, né, que tu consiga explicar essa metodologia para um aluno de graduação. E aí eu fiquei pensando nessa fala, assim, né, eu publiquei alguns artigos de trechos da tese, assim, e o último texto, assim, que eu pensei, tá, eu tentei submeter esse texto quando ele saiu na Intercom, foi legal, assim, a discussão, e eu tentei submeter para uma revista espanhola e tal. E esse texto, ele tem essa ideia, assim, de pensar assim, tá, como é que seria, então, uma espécie de ciência sonora, né? Um convite, assim, reflexões, e elas são essas reflexões sobre
a partir, então, da tese, né? E quase como um olhar retrô para a tese, assim, né? De olhar para isso e rever os processos e tentar nomear eles de uma forma mais clara. Foi isso que eu fui fazendo, e sintética, né? Porque lá, isso aqui está lá, mas está lá muito perdido. E assim, eu acho interessante o teu texto justamente porque parece até escrevi aqui, uma distensão metodológica, né? Você está conversando e tensionando. Para outras áreas, claro, sim, e também para a comunicação especificamente, o que é que a gente quer enquanto estudioso, como o Jonathan Stern falava, né? Estudante de som, né? Eu acho que isso é o fruto desse grupo mesmo, né? Que eu comentei, do nosso grupo aí de pesquisa, né? Todo gesto de pesquisa é metodológico, né? Assim, então, muitas vezes, assim, pensando então nos TCCs, nessa coisa, por vezes isso fica assim, a metodologia é uma caixa que tem umas coisinhas, né, umas ferramentas, né, e eu aplico em alguma coisa e depois eu guardo essa caixa e aí eu falo, a minha entrevista tem isso, a minha, né, o que eu consegui, assim, entender ao longo desse processo é que, assim, todo o processo ele é metodológico, né? Assim, e queira racionalizado ou não, né? Eu cito aqui um caso de uma dessas musicalidades, que eu chamei de musicalidades dialéticas, que depois a gente vai ouvir aí se der tempo, que é o Daniel Vilaverde, que é um cara que é meu amigo, assim, de muitas, não é de infância, mas é de adolescência até hoje. E quando eu fui voltar para isso, eu tinha uma certa, né, assim, um temor, assim, de que tá, mas eu tô voltando para cá e eu tô voltando e eu tô ativando esse ser músico, esse ser professor, esse ser jornalista, e a discussão lá do nosso grupo assim, é muito assim, cara, a pesquisa, e esse é o convite dessa pesquisa, né? A pesquisa tu tem que ser tudo, e não como uma questão assim, né, de ego, ou uma questão também de autoexposição, porque às vezes, né, ou até mesmo, e até assim, agora tem toda essa discussão né, das autoficcionalidade, enfim, tem uma série de discussões assim, né, a literatura migrou para isso também, o cinema documentário, né, de narrativas de si, a própria internet é isso o tempo inteiro. Então isso é alguma coisa que está, né, é uma discussão lá do Bachelard, assim, dessa ideia da psicanálise do conhecimento objetivo, que ele fala um pouco, assim, de quanto que mesmo a gente na tentativa de racionalizar as coisas, né, esses outros eus, esses outros olhares, eles estão ali, né, eles estão ali o tempo inteiro, e aí surge essa presença, vamos dizer, né, essa presença do pesquisador e a assunção dele como, né, com essas ferramentas todas o tempo inteiro, que acaba sendo esse o texto, assim. Então e aí nisso foi entrando assim, foi entrando o jornalista, foi entrando, isso foi o Efendi que dizendo, cara, entra o Felipe jornalista, entra o Felipe músico, entra o Felipe pai, o que for necessário, né, para na verdade dar conta desse universo. Então, alienar-se e situar-se é assim, perceber o quanto que essas coisas estão travando ou é uma visão distorcida de alguma coisa, sei lá, se perguntar sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com o que tu fala aí, de um texto que vai se ruminando, pensei agora, sabe? E o gravador, assim, ele entra como, né, na etnografia em alguns casos, né, tem o Jean Rouge, puxava um tanto isso, assim, que a ideia, assim, a câmera, ela é um objeto que parece que ela ativa de algumas coisas. E aí, nisso, a gente se escuta escutando, que é um pouco essa discussão, ou ressoa, né, como tá ali, o Steven Feld trabalha muito isso, assim, né. Isso seria uma distensão também, né, eu trouxe o termo de distensão, dessa subjetividade num percurso para uma objetividade, assim. A gente, porque qual é o outro caminho? Vou fazer uma entrevista. Eu uso um gravador, eu boto esse gravador aqui, eu entrevisto, eu capto alguma coisa, eu interpreto e eu jogo lá e digo, olha, o Luiz disse isso e segundo o teórico tal, o que seria aqui? Vamos botar esse gravador, vamos registrar restos também, sabe, vamos deixar esse gravador registrar outras coisas, o que veio antes, o que veio depois, né? E na verdade, depois voltar para isso, que é o processo ali, né? Seguinte, assim, que é dessa ideia da musicalidade dialética, assim, que é aí tentar fazer um arranjo disso, né? Então, e aí é um arranjo sonoro mesmo.
existe o termo sonoridades e, e existe o termo musicalidade que você traz como musicalidades dialéticas. Acho que o Wisnik fala muito disso, de que a música ela rompe um contínuo quase da irracionalidade. Ou seja, a música ordena, sendo meio canalha, né? Por que não sonoridades dialéticas É bom, é ao bom. invés de musicalidade dialética? Existiu essa discussão, isso que é legal. Ah, Então é bom, é bom. Não, cara, acho que tem relação com a organização, né? Mas a discussão que aparece, e aqui aparece muito pouco, mas lá, né, que foi chegar nas musicalidades, assim, é a discussão mais do Pierre Schaeffer lá, sabe? E é do objeto sonoro. E aí e eu estava também preocupado, assim, com essa questão, com essa dimensão. Tá, mas isso aqui né, se eu disser que é uma musicalidade, então uma música, né? Então também ficou musicalidade porque parece que está um meio termo entre sonoridade e música, entendeu? Porque daí a discussão era, tá, mas a música é isso aí, ele é esse organizador, é essa. Mas foi mais assim, a questão do objeto sonoro, e aí a ideia de transformar, ou seja, né, o Pechafé vai lá e vai dizer, tá bom, música pode ser música concreta, então tem um diálogo disso, porque a noção da escuta ela tem a ver com a escuta lá, né, do Pierre Schaeffer, e um pouco essa ideia do recorte da escuta, sabe? E dessa escuta produtiva, né? Não é mais uma escuta assim. Então eu tô lá gravando, né? E eu já tô percebendo coisas e depois quando eu vou para esse processo de ouvir até uma exaustão ou até o estranhamento, aí que começa um recorte mesmo, sabe? E aí começa um recorte na direção de todas essas. Que daí tem um desenho ali que também o cara que avaliou lá meu texto disse que, que desenho desgraçado. Mas qual era a ideia ali? Cara, o lance é o problema de pesquisa, entendeu? No fundo das coisas, a gente faria uma síntese assim de, tá, mas, cara, de tudo isso aqui, como é que eu vou, né? O que é o âmago, assim, né? Claro, e aí lá nesse âmago vai ter uma série de coisas, mas vamos pensar que nesses recortes, nesses estranhamentos, vão surgir essas coisas e que elas podem responder ou podem não responder, né? Porque a ideia da musicalidade é isso, assim, se existe uma fruição daquilo, né? Eu acho que aquilo permanece, gera alguma, né? E isso é como um rizoma, assim, vamos pensar, né? Da pesquisa, vamos dizer. É uma outra pesquisa, né? E é uma pesquisa que continua também nessa escuta de alguém ouvir um cara falar uma coisa e pensar, pá, o que é isso? E pode ter uma referência num texto, mas pode não ter, né? Pode ser uma coisa. Então é um pouco por aí assim que eu pensei e aí a gente optou pela musicalidade no início. No início assim não tinha essa discussão, né? Mas é boa e não é o advogado diabo, cara, é boa. A discussão é boa. É muito boa. Esse aqui é o disco de vinil como escultura. Que é o disco de vinil como escultura. ¿Me gustaría escuchar el disco antes de irte? Vamos a escucharlo. Sí, pone. No entiendo por qué salió con ese tema que no es el primero. Ah, bien. ¿Qué pasó? No? Ahora sí. Música brasileira mesmo. Uhum. Daí, tipo, faz bem diferença, né? Do CD pro. É que a cápsula agulha isso aí é ruim, né, cara?
sempre una chitarra sola, né? Eu sempre tentei assim, eu vou lá, faço um folder no Explorer lá, dizendo, tá, esse vai ser o álbum tal. Vou botando música lá dentro, tá, já muda a ordem, deixa, mas eu nunca consigo lançar porque não me parece que é uma coisa, não parece que tem uma cola entre uma música e outra. Não é nenhum Pink Floyd, assim, que tipo, é praticamente uma música só de um lado, uma música só do outro, assim. Tem um conceito por trás. É fetichismo, No, nosotros ahí y empezamos a tocar porque no existía, nunca había existido. ¿Qué tal? Queríamos que exista. Queríamos escuchar una distorsión, una guitarra, una batería, la tuvimos que empezar a tocar porque nadie le iba a hacer. É fetichismo. Daí, uns anos pra cá, eu pensei, não, ao invés de estender o conceito, álbum conceitual, uma coisa, depois isso começou a me parecer um pouco antiquado, eu vou, em vez de investir a energia que eu colocava em 12 álbuns, ou em 12 faixas. É fetichismo. Sim, tem o Joaquim, que ele acha que ele é casado com uma menina do Racta, Natália, eu acho. Que eles fazem um esquema, que o cara achou um duplicador na rua, deu um mini reparo lá, e aí o cara tem fita preta no nome dele. Pseudo-selo, assim, então é interessantíssimo, né? É fetichismo. Não sei se já ouviu falar, mas é uma coisa muito obscura, que é uma creepypasta chamada Baixista do Gessé. Não. Ouviu falar nisso? É um Geocities que está defunto, o Geocities não existe mais, mas se tu entrar no Internet Archive, tu consegue acessar o Geocities. E ali tem a história é a seguinte, nos anos 80, o Gessé, o cantor Gessé, o pessoal do Qual é a Música, ele tinha um baixista, e o baixista queria gravar um álbum solo. E ele gravou, só que o bom é que tipo, nunca tem o nome, é sempre o baixista do Gessé, sabe? O baixista do Gessé gravou um álbum solo. E um dos singles desse álbum era uma música chamada Pula. E essa música fez com que empregadas se suicidassem. Tipo, as empregadas domésticas que estavam ouvindo a música no rádio pulavam. Está muito forte. É fetichismo. Tem uma citação aí, né, que eu comento assim o processo, né, que é nessa parte mesmo da musicalidade ali, né. Eu não quero também colonizar a escuta, né? Agora sim dizer como é que vocês têm que ouvir isso, mas eu pensei, eu achei legal porque esse som tá aqui dentro e tem um comentário sobre ele, né? Então assim, só para explicar para vocês assim, e aí depois até eu posso mandar para ti. Eu tenho um SoundCloud assim que na tese eu tive 6 artistas, né? E no final das contas a coisa foi andando e surgiram 6 dessas musicalidades, assim, né? Então, que são como se fossem... E são 6 capítulos de análise. Então, até tem, não sei o número, 666. Foi né, cabalístico, assim, sem querer. Mas a gente teve 3 artistas de Porto Alegre, 3 artistas do Uruguai, de Montevidéu. O que eu acho importante, né? Luiz, Marcelo e o pessoal... É algo muito livre, assim, né? Então, assim, esse procedimento teria que ser assim. Eu acho que isso assim, para quem pretende, eu acho que é um caminho interessante, assim, para quem quer convidar essa coisa de usar sons, né? E apresentar coisas em forma de som. Eu acho muito legal. A última etapa do artigo se chama Mundos Provisórios. E, assim, pensando isso sob a perspectiva de territorialidade também, não território, eu queria saber, assim, se você pensa numa espécie de criação de mundos, assim. Tem um livro da Salomé Vogelin, que é Sound Possible Worlds. Um rápido disclaimer. O livro Sound Possible Worlds, ou Mundos Sonoros Possíveis, foi publicado pela escritora alemã Salomé Vogelin em 2021.
A partir dos conceitos de contingência e possibilismo fenomenológico, Vogelin explica como a escuta de cada ser senciente cria um mundo possível, não no sentido metafórico, mas no sentido de percepção do que está na Terra e se conectar à fonte sonora. Esses mundos sonoros possíveis são como peças de quebra-cabeça que dão vazão a diversos atos de natureza política, cultural e econômica, seja numa obra de arte sonora, seja no dia a dia. Bom, eu puxei essa questão e o Felipe viajou comigo. Vamos ouvir. O que, assim, vamos pensar na questão dos mundos, né? O trabalho todo esse, assim, a tese, tem uma coisa, assim, de realmente desentranhar, né? Assim, eu sou um pouco fanático, não é fanático, não chega a ser fanático, né? Mas eu gosto muito dessa música obscura, dessas coisas, assim, que ninguém tá ouvindo, sabe? E tem uma... Até porque é onde eu transito, assim, né? Eu falei para vocês da questão da minha época, assim, de músico mesmo, e de como que eu, por muito tempo, assim, então andei por esses espaços, assim, o underground, que a gente chamaria, eu acho péssimo, né, esse termo, mas enfim. Então, assim, eu gosto muito de olhar para isso, né? E nesse trabalho, né, que então deu origem a essa música, sonoridade, eu me propus a olhar muito, a olhar, né, e escutar, na realidade, né? Então eu fiquei, assim, por uns 2 anos, que foi uma etapa, assim, da pesquisa, eu fiquei, entrando eu elegi o Bandcamp, assim, como um espaço, porque eu achei que ali, o Bandcamp no Uruguai, assim, ele tinha muita coisa, cara. Ele tinha, assim, ó, só de Montevidéu ele tinha uns 200 álbuns, assim, na época eu fiz um corte temporal, assim, depois eu fui, um recorte um pouco maior, era muita coisa, eu fui catalogando isso numa planilha imensa, assim, ficou, e fui ouvindo tudo isso. E aí no Brasil o Bandcamp não era tão forte, esse Porto Alegre, né, porque eu queria Montevidéu, Porto Alegre, e eu queria fazer essa espécie de diálogo, né. Então, assim, e eu fui ouvindo aquilo, assim, cara, por muito tempo, né? E eu acho que isso é um mundo à parte, né? E é uma janela, assim, né? Não sei se é uma janela, é uma caixa de som, porque é uma escuta, assim, é, também para um. Que é o que vai aparecer também. Nesse texto não está aqui, porque esse aqui é muito procedimental, mas é o que vai aparecendo quando eu vou analisando isso assim. O que são o que é essa expressividade, né? Sabe? Então, eu tinha muito essa curiosidade, assim, porque eu também sou esse cara que gravei dezenas de fitas cassetes com coisas, sabe? E eu tenho até hoje caixas de sapato na minha casa. Algumas eu digitalizei quando consegui, quando surgiu a possibilidade, há 20 anos atrás, de ter um computador, ligar um tape deck no computador e digitalizar para aquilo não se perder. Outras estão lá mofadas, e eu fazia isso aí, as madrugadas, era minha existência, era fazer isso, assim, eu nunca pensei que... Claro, depois eu tive uma banda, sabe? Então, e, cara, eu encontrei muitos desse estilo, sabe? Assim, de Porto Alegre tinha muitos que tinham dezenas de coisas gravadas, lançadas. Um cara que era de Montevidéu, que é o Joseph Ibrahim, que é esse cara no início, que ele fala, queres ouvir o disco, né? Ele é um cara que eu conheci, eu não lembrava que eu conhecia ele, mas a gente tinha se conhecido nessa minha fase, né, de músico. E aí ele tá vivendo, assim, se vocês olharem a tese, é uma coisa muito interessante, cara. Ele vive como um ermitão lá em Balneário Atlântico, com um desses, para transformar energia, né? Um painel solar, uma casa que ele construiu, e ele tem um estúdio cheio de coisa, um monte de guitarra, sintetizador, e ele vive lá, cara. Ele vive lá, assim, capta água da chuva, sabe? Ele fala no texto ali, ele vive com $12 por mês, sabe? Agora não sei porque o Uruguai tá muito caro, assim, ó. Mas, cara, eu fui até lá, tive que alugar um carro, assim, para chegar lá, e eu cheguei lá conversando com ele, e o que ele fez, cara? Ele fez uma coisa que é aquela coisa que os amigos, assim, talvez vocês são mais jovens, né? Mas era coisa que a gente fazia, assim, quando um amigo visita a casa do outro, assim, cara, vamos ouvir o disco, sabe? Vamos ouvir esse disco. E, assim, e aí tem essa discussão, assim, do que é isso, cara, sabe? De tu ter, assim, 1 milhão de pessoas dentro da rede, construindo coisas que não vão ser ouvidas, né? E daqui a pouco tu recortar isso e jogar num outro lugar, né? Claro, assim, minha pesquisa não vai, né? Alguém não vai passar a ouvir o Joseph Ibrahim porque leu numa tese, não sei, ou talvez, vocês talvez vão, porque o cara é muito bom, velho. Mas assim,
É por isso que eu também chamei de musicalidade, entendeu? E porque também, cara, assim, embora ela esteja aqui também, né? Ela tá na rede, assim, porque assim também é uma forma da gente ter isso, né? Sabe? Eu acho que é uma forma disso existir ali. Mas no momento que o Bandcamp disser, olha, desligamos a chave aqui, então eu tenho na tese, que está lá na Unicinos, impressa, né? Eu tenho um CD, não, tudo bem que o CD talvez não é também tão durável, assim, mas eu fiz questão, né? Porque disseram, olha, tu bota bota o link, né, do SoundCloud e beleza, deixa a tese. Eu falei, não, eu acho que é importante, na tese que vai ficar lá na biblioteca, ter o CD, cara, sabe? Ter 6 músicas aqui, que caso, né, enfim. E o que eu acho, assim, de mundos provisórios também, né? Por isso que são provisórios, né? Porque também a gente constrói o nosso mundo, né, cara? E aí alguém diz, tá, mas qual é o critério? Porque todo mundo vai dizer isso, né? Pra ti, tá, mas qual é o critério? Sabe? Por que são esses... Cara, o critério foi assim, ó. Tem coisa ali que eu fui ouvir hoje. Cara, eu fiquei chorando, cara. Sabe? Porque, assim, foram coisas que... E não só as músicas, sabe? É a vida da gente, né, cara? Então, tu tá no meio de uma pesquisa, tu tá vivendo, cara. E tu coloca tua energia naquilo, né, cara? Tu tá fazendo E assim, não é simplesmente, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que tá nesse material que eu acho massa, assim. Que foi a minha relação com esses caras. E pensar assim, teve um cara, que eu cheguei lá, eu achei ele pelo Bandcamp, é o Kevin, né? Kevin. Eu conheci a música dele, eu escrevi pra ele, eu falei, cara, eu vou aí. Deu o cara, pá, achou muito estranho, né, cara? Como assim tu vai vir aqui, cara? E o cara achou que ele tinha... Cara, ele achou que ele tinha, assim, finalmente acontecido, entendeu? Só que era eu indo lá, cara. O cara, sabe, eu fiquei com o cara mais novo, assim, bem novinho. Cara, eu fiquei com muita, sabe, assim, isso aí me doeu pra cara. Assim, eu fiquei meses, cara, pensando, pô, cara. E ele ficou, assim, de certa forma, iludido, entende? Com uma coisa, assim, com o potencial da ciência, sabe? Assim, dele achar assim, pô, cara, eu tô dentro, assim, quando eu mandei a tese, ele ficou louco, assim, cara. Sabe? E eu fico, isso aí, ou seja, a gente tem uma questão ética, né, cara, sabe, assim, e tem a nossa vida investida, né, cara, assim, ainda mais no Brasil, ainda mais na América Latina, né, a gente tá aí, cara, né, almoçando que dá, correndo, eu tava fazendo a tese, tava filho pequeno, tava, sabe, dando aula, né, e aí, então tem a infância dos meus filhos ali, cara, e não tem a voz deles, sabe? Mas eles estavam ali em algum lugar, tem coisa assim que eu gravei. E aí hoje eu fiquei ouvindo pensando, cara, que maravilha ter feito isso. Quando eu dei play nessas coisas, cara, entendeu? Parece que me colocou de volta naquele mundo, entendeu? E não era naquele mundo, né? Porque daí já me colocou naquele mundo e em outro, porque daí tem tudo isso, sabe? Já é um passado. Porque poderia ser uma descrição fria, sabe? Mas eu acho que isso não reproduz o que é pelo menos essa pesquisa, né? Essa foi a primeira edição do Conversando com Quem Escuta, um podcast sobre estudos do som. Todos os textos mencionados na conversa estão na descrição do episódio. E para finalizar, gostaria de te fazer um pedido. Considere nos seguir no seu aplicativo favorito de streaming e no Instagram. Quer ouvir uma pessoa específica ou também dar uma dica em especial? É só mandar mensagem. Estamos sempre publicando, ensinando, aprendendo, escutando e sonorizando. É isso. Tchau.